Vocês... Caraca, vocês ficam muito silenciosos quando fica mutado, mas tudo bem, vamos lá. Então vamos lá. Gente, deixa eu ir passando aqui com vocês. Hoje eu queria tentar falar um pouco mais de linguagem C e começar a programar alguma coisa, tá? Deixa eu passar brevemente aqui no que a gente comentou na semana passada, tá? Primeira coisa, eu comentei para vocês aqui dos 3 documentos que vocês precisam ter meio que o tempo todo, né? O datasheet do dispositivo que vocês estão usando. O que a gente chama aqui de Family Guide, tá? Que vai ter a descrição detalhada de funcionamento dos módulos. E o datasheet do kit de desenvolvimento que a gente está usando, tá? Que lá vai ter o esquemático da parada, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Porque tá um baita silêncio aqui. Ah, beleza. Não, beleza. Cara, que não dá um feedbackzinho sonoro aqui, mas tudo bem. Lembrando, a plaquinha que a gente está usando é essa aqui, tá? O 5529. O microcontrolador que a gente vai programar esse aqui. Comentei um pouco com vocês, né? Eu até inclusive mostrei aqui o datasheet, mostrei algumas coisas, espero que vocês tenham dado uma olhada, tá? Hoje a gente vai ver uma coisinha um pouco mais vamos chamar assim, de eletrônica mesmo. Porque a minha ideia aqui é tentar ir meio que calma, linha por linha, lá no C, pra gente entrar um dado e pra gente cuspir um dado pra fora, tá? É a parada meio que mais importante. Hoje eu quero tentar focar um pouco em linguagem C, tá? E especificamente, né, já pensando em C aqui para sistemas embarcados, tá? Lembrando aqui ainda, esses aqui são os módulos que tem lá dentro do microcontrolador, tá? Isso aqui que são as partes de hardware, tá? O processador que a gente programa é esse CPU-X V2 com seus registradores embutidos aqui, tá? E aí cada uma dessas caixinhas aqui é algum módulo de hardware, e a ideia, isso é o que eu estava mostrando para vocês na semana passada, a ideia é que a gente tenha uma interface única para se comunicar com esses caras, tá? Do ponto de vista do CPU, do ponto de vista do processador, deixa eu até abrir alguma coisa que eu possa escrever aqui. Do ponto de vista do processador, para ele é como se ele tivesse conectado numa memória. Da seguinte forma. Pera aí rapidinho. Como se ele tivesse sempre conectado. Ai, gente. Como se ele tivesse sempre assim, ó. Tô aqui. Meu CPU aqui. E do ponto de vista do processador, que vai ser, no final das contas, tá? O ponto de vista do programador, que vai ser o nosso ponto de vista, quando a gente programar alguma coisa, a gente fala com o processador e é a partir do ponto de vista desse bloquinho de hardware que a gente vai estar desenvolvendo nosso programa, tá? Desse ponto de vista aí, é como se a única coisa que estivesse conectada nele fosse uma memória, tá? E aí nessa memória, ela só entende duas coisas, ela só entende 2 operações, tá? Uma que a gente vai chamar aqui de leitura, onde a gente fala para a memória, pega o que tem aí guardado no endereço X, eu dou um número para ela, o endereço, e ela me responde falando, olha, o dado que está nesse endereço tal é tal. Aí ela me responde com o valor que está guardado lá dentro, tá? Sempre tem algum valor guardado lá dentro, tá, gente? Se esse valor faz sentido ou não, é uma outra conversa, mas sempre tem alguma coisa. Minha memória sempre me responde com alguma coisa, tá? Ou a segunda operação que ela vai entender é a operação de write, onde eu chego para minha memória e falo assim, memória, olha, pega esse dado que eu estou te entregando aqui, eu então entrego também para ela um dado, eu entrego para ela um endereço e falo, memória, pega esse dado e guarda neste endereço número X aqui que eu estou te passando. E guarda aí, deixa aí, tá? Porque a ideia é que no futuro, quando eu ler daquela mesma posição onde eu guardei uma determinada informação, eu vou poder recuperar essa informação, tá? Repare que essa é a única coisa que a CPU faz,
tá? Em termos de conexões, né? É isso que ela entende, é isso que o meu processador entende, tá? Lembrando aqui que o processador está fazendo, tá? Ele realiza uma sequência de operações um pouquinho mais básicas, tá? Primeira coisa que ele faz é ir lá na memória, pega uma coisa que a gente chama de uma instrução, tá? Pega um comando para executar. A gente não chama de comando, chama de instrução, porque tem o comando, uma determinada operação para ela fazer, e tem dados associados a isso, tá? Pode ser dados brutos, pode ser endereços, aqui não vem muito ao caso agora. Ela decodifica isso, mostrei para vocês que ela precisa, tem vários tipos de instruções diferentes, ela precisa decidir o que é, o que significa cada bit nessa palavra, nessa instrução, tá? No nosso caso aqui as instruções são de 16 bits, que é a nossa máquina é uma máquina de 16 bits. Então ela vai lá, lê 16 bits no processador, que é o que eu vou chamar de uma palavra, tá? Lê uma palavra lá na memória, tenta descobrir o que aquela palavra significa. Essa é a etapa de decodificar. O final dessa etapa, a máquina tem que gerar todos os sinais de controle para fazer o controle interno do processador. O processador tem vários módulos internos lá. Feito isso, ela começa uma outra fase de execução. Ela de fato vai executar o que é que foi pedido para ela. Tá? Normalmente isso acontece num pedacinho do processador que a gente chama de unidade lógica e aritmética, que é lá onde vai ser somado o que tiver que somar, vai fazer, sei lá, vai ajustar um jump, lá onde a mágica de fato vai acontecer. Tá? Eu normalmente separo aqui numa outra etapa, tá? Que eu chamo de saving, que é, se for necessário, tá? Várias máquinas mais simples, elas têm instruções específicas de acesso à memória. Essa máquina aqui não, essa máquina aqui ela já é um pouquinho mais sofisticada, porque ela tem o resultado das instruções, ela pode guardar de volta na memória, tá? Em vez de ficar segurando com ela, e eu ter que ter uma instrução que pega o dado de dentro do processador e coloca de volta na memória de novo, um write explícito, tá? Então eu separo essa operação de save, mas nada mais é do que tentar fazer essa interface com a memória para guardar dados, se forem necessários, e aí ele repete. Okay? Então isso aqui é o que o processador está o tempo todo fazendo. Tá? Repare que toda vez que eu quero mexer com algum periférico, tá? Eu quero botar um dado para fora, eu quero, sei lá, usar um timer, eu quero fazer qualquer outra coisa, na hora que eu quero interfacear o meu hardware com o meu CPU, tá? Eu preciso conectar meu CPU nesse hardware que eu vou chamar de periférico, de alguma forma, tá? Uma forma que era feito inicialmente, tá? Cada módulozinho de hardware a gente plugar lá no CPU, só que isso complica o projeto do processador, tá? Porque para cada módulozinho eu preciso ter uma interface nova na minha máquina, que já é uma máquina complicada. O CPU já é um sistema, um bloco razoavelmente complexo de fazer, tá? De garantir que ele está funcionando, a coisa toda. E aí, para cada chip diferente, que tem periféricos diferentes, eu precisaria fazer basicamente um CPU diferente, tá? Sim. Eu estou gravando. Eu espero que sim. Aqui tá dizendo que tá gravando. Acho que lá quando vocês forem vir na gravação depois, vocês não vão ouvir o que vocês estão falando, porque eu tô pegando o áudio só do meu microfone aqui. Mas quando vocês me fizerem alguma pergunta, eu vou tentar repetir para ficar entendível lá depois, quem estiver assistindo depois, tá? Quem tá falando comigo? Davi, beleza? Tranquilo? Então, para evitar esse tipo de coisa, o que a gente faz? Tá? Tudo o que a gente quer espetar de periférico no processador, o que a gente faz é utilizar a mesma interface, a exata mesma interface, tá? Que eu já tinha para me comunicar com a memória. Então, cada módulozinho, tá? Vai ter uma memóriazinha embutida aqui dentro dela, tá? Essa memóriazinha vai ser tão grande quanto a quantidade de informação que seja necessária para eu configurar esse módulo, tá? Para eu poder fazer ele funcionar. Pode ser, às vezes, uma coisa muito simplesinha, tem um registrador lá com uma palavra, às vezes tem 300 registradores, tá? Às vezes é sofisticado, tudo bem? A gente vai vendo diferentes caras aqui. Mas esse cara aqui a gente vai dar o nome de registrador. Então, repare que
Para eu acessar um periférico, eu vou acessar um periférico como se eu estivesse acessando a memória, tá? E aí, algo que nunca está escrito normalmente nos diagramas, está sempre implícito, mas é um bloco razoavelmente complicadinho de fazer em vários sistemas, tá? É o que a gente chama de controlador de barramento. É um módulozinho que fica olhando essa linha. Então, ela fica olhando atividade em cima dessa linha, tá? E o que esse controlador de barramento vai fazer? Todo mundo que quiser acessar o barramento, ele precisa... Eu estou acessando esse barramento porque é um canal único de comunicação, como se fosse uma pista de mão única, tá? Que precisa conectar duas partes dentro do meu sistema. Repare que lá na figura aqui do lado esquerdo aqui, ó, tem vários bloquinhos que podem tentar se comunicar uns com os outros, tá? Qualquer um deles aqui que inicie uma comunicação, ele fala primeiro com esse controlador de barramento, pede, tá, tempo no barramento, manda o endereço do que ele quer, o controlador vai fazer a conexão interna que seja necessário, tá? Para quem fez sistema de tais. Basicamente é gerar sinais de controle para controlar um monte de multiplexador que tem aí no meio do caminho, na entrada de cada módulo, e um monte de buffers tri-state. Basicamente é isso, tá? Então tem que gerar esse sinal de controle. Aí o que essa máquina fica fazendo, esse controlador de barramento. E aí ele direciona, roteia dessa forma os sinais aqui dentro, tá? E aí a gente tem basicamente duas arquiteturas possíveis. Uma onde todo mundo pode inicializar a comunicação aqui, tá? É o que vai acontecer, por exemplo, quando a gente usar alguns protocolos do tipo SPI, S2C, I2C, comunicação serial, porque comunicação serial, o ART nem tanto, porque tem linhas específicas. Mas todo mundo alguns protocolos, tá? Eles vão ter só uma linha de dados, todo mundo pode inicializar conversa ali dentro. USB, por exemplo, funciona assim. Você tem uma linha de dados, você pode espetar um monte de periféricos, tá? No mesmo ponto USB, no que a gente chama de hub USB, e aí todos eles podem inicializar a comunicação. Então tem alguma coisa para controlar isso, tá? E aí falar para, você agora pode usar. Não, você fica quieto aí, espera. Tá? Para poder gerenciar isso, como se fosse um semáforo, um monte de semáforos no guarda de trânsito. Normalmente esses protocolos são mais complicados, tá? Normalmente para sistemas mais simples, que é o caso aqui do MSP, a gente faz uma arquitetura um pouco mais simples, onde eu tenho um mestre e vários escravos, tá? Vai ser essa nomenclatura que a gente vai usar um pouco mais na frente lá também. O mestre, o nome está dizendo, ele é o dono do barramento. Tá? Então, ele é o único cara que pode inicializar a comunicação no barramento. Tá? O único cara que pode inicializar a comunicação no barramento. Os escravos, eles sempre respondem comunicação que foi inicializada pelo mestre. Tá? E faz todo sentido aqui, porque todos os periféricos que tem aqui nessa máquina, eles estão aqui para auxiliar o processador. Tá? O processador é o rei da coisa e está todo mundo aqui para auxiliar. Só que isso vai gerar um problema, que às vezes eu deleguei uma determinada tarefa para um módulo desse, por exemplo, eu peguei um timer, setei o timer e falei, quando der 1 segundo, você me avisa. E quando você terminar de contar 1 segundo, você me avisa, tá? Só que o timer ele não é dono do barramento. Então, ele terminou lá de perceber que passou 1 segundo, ele precisa de algum outro mecanismo para poder avisar o processador que esse tempo passou. Só que ele não é o dono do barramento, ele não consegue inicializar a comunicação por ali, tá? Para isso, e aí eu vou tentar, provavelmente, eu não sei dizer se hoje eu consigo chegar lá, mas é o meu intuito, tá? Mostrar para vocês que existe um caminho, eu vou chamar assim de um caminho alternativo de comunicação, tá? Que conecta cada um dos periféricos diretamente a um módulozinho dentro do CPU que a gente chama de controlador de interrupções, tá? Então, normalmente a gente projeta esse CPU com, sei lá, 30 interrupções, e elas já são mais ou menos fixas, os endereçamentos delas, vou mostrar para vocês como é que funciona isso. E a gente pluga mais ou menos hardware ali em cima desse controlador de interrupções. Okay? Então isso aqui dá uma certa flexibilidade. Por quê? Porque aí uma comunicação mais simples do que comunicação de dados pode ser inicializada pelos módulos. Tá? Praticamente todos os módulos que a gente tem aqui dentro, praticamente todos eles podem inicializar interrupções, tá? Problema mais ou menos. Questão que o mecanismo de interrupção é um mecanismo muito mais simples, ele é só um alerta, tá? É como se fosse um bit só, onde eu levanto um bit e aí o processador olha e fala, porra, quando qualquer um bit desses aqui que mexer,
eu sei que tem alguém querendo falar comigo. Aí ele para o que tá fazendo, eu vou mostrar isso pra você. Ele para o que tá fazendo, faz umas tarefinhas lá de, tipo, keeping, tá? Housekeeping, guarda algumas informações, e aí vai atender a uma interrupção. Ele vai até o módulo e pergunta o que o módulo tá precisando. E aí, tipo, é meio abstrato isso aqui, mas tudo isso a gente vai fazer no software, tá? O software que vai definir o que significa ir lá e atender a uma determinada interrupção, tá? Ler um dado ou reconfigurar alguma coisa, sei lá, tá? Depende do nosso software. Isso é o que a gente vai dizer. Beleza, gente? Então, essa é basicamente a ideia, a arquitetura básica dessa coisa, tá? Então, deixa eu fazer um outro comentário aqui, tá? Porque isso aqui eu não falei na aula passada, mas isso aqui tem na semana passada, mas isso aqui tem toda a relevância. Eu vou mostrar para vocês o negócio hoje bem baixo nível mesmo, bem baixo nível, tá? Porque a minha ideia aqui é tentar dar um pouco panorama também do que está acontecendo na linguagem C, tá? Principalmente pensando que, no hardware da Texas, vocês vão ver que tem uns header files, tem uns negócios tudo bonitinho já, algumas abstrações já feitas pra gente. Mas é bastante comum você não ter nada, assim, você tem que meio que começar do zero na arquitetura, você não tem nenhum header, você não tem nada, muita informação. Então eu vou tentar mostrar pra vocês o que a Texas já deu pra gente, que é pra vocês irem lá de curioso mesmo, dar uma olhada naquela coisa ali, tá? Naqueles arquivos, naquela coisa, principalmente pensando no seguinte, cara, no dia que eu mudar de arquitetura, eu vou precisar de todos esses arquivos de configuração também e pode ser que alguém não me dê. Então é bom eu começar a me familiarizar com o que é que precisa ter em cada coisa, tá? Porque a sintaxe específica vocês vão aprendendo à medida que vai ser necessário. Esse processador aqui, essa arquitetura em particular MSP430, ele é caracterizado por duas memórias, tá? Memórias de verdade, tá? Eu nunca lembro se isso aqui o nome disso aqui é arquitetura Harvard ou arquitetura Michigan, Stanford, sei lá. Tem duas arquiteturas clássicas aí que eu nunca lembro o nome, tá? Uma delas é o seguinte: eu só tenho uma memória e nessa memória eu preciso guardar tanto o meu programa quanto os dados que o meu programa está produzindo. Tudo bem? Para o C, tá? É basicamente isso que está acontecendo. Para a linguagem C, ele meio que considera que a máquina sempre tem uma memória só, tá? Isso aqui vai ser importante. Na linguagem C, quando a gente está programando qualquer linguagem, a gente não está programando, de fato, o computador que a gente está físico lá, tá? Toda linguagem de programação, vou chamar aqui só de LP, ela implica no que eu vou chamar aqui de máquina abstrata, tá? Toda vez que eu estou falando de uma linguagem de programação, eu estou me referindo a uma determinada máquina que só existe no meu pensamento, tá? Quando vocês vão lá e estão falando lá de JavaScript, por exemplo, lá para a meninada do trainee, para mim, quando a gente estava falando de Ruby, você repara que não é só a sintaxe que muda, tá? O significado das coisas muda. Por exemplo, um array significa uma coisa numa linguagem, significa uma coisa em outra linguagem, tem operações já definidas numa linguagem, tem operações definidas em outra linguagem que podem ser diferentes, tá? E pode ser que nem faça sentido falar num array. Por exemplo, aqui em C não vai ter esse conceito inicialmente. Tá? Assim, vai ter, mas ele é bem mais simples do que vocês estão acostumados, vocês estão muito acostumados com linguagens de bem mais alto nível, tá? Então, cada linguagem de programação ela implica uma determinada máquina que vai dar o que a gente chama de semântica, vai dar significado para aquelas construções da linguagem. E o compilador, tá? O que ele faz? Ele traduz aquilo que eu programei para essa máquina abstrata para uma máquina concreta, tá? E aí é um trabalho meio que de tradução mesmo, tá? Tentar traduzir. Isso aqui significa tal... Isso aqui, nessa máquina, significa tal outra construção nessa outra máquina. Pode ser que às vezes a construção é mais simples, pode ser que às vezes a construção é um pouco mais complicada. Por que esse negócio está falando comigo? Foi mal, meu telefone começou a falar comigo do nada. Tudo bem? Então é isso que está acontecendo. Na linguagem C, que é o que a gente vai usar, essa máquina abstrata aqui, ela sempre parte do pressuposto que eu só tenho uma memória, tá, disponível. E aí ele parte de uma ideia que é o seguinte, beleza, eu só tenho uma memória.
Só que eu preciso de guardar dois tipos de informações diferentes o tempo todo, tá? Primeiro é o que a gente faz, são as variáveis, são os dados das nossas variáveis que a gente usa o tempo todo. Então, quando eu defino lá em algum momento, int x igual a 10, ele precisa alocar um pedacinho de memória em algum lugar, nessa memória aqui, escolher em algum lugar aqui um endereço, um bloquinho de endereços, e falar, esse bloquinho eu vou dar um nome x e eu vou guardar o número 10, por exemplo, quando eu escrevo lá, tá? Tem alguma... Isso é o meu uso, eu vou chamar de explícito da memória, tá? Eu, programador, tô criando variáveis, tô criando estruturas de dados e tô guardando dados explicitamente lá no programa. Tem algumas outras informações que elas são implícitas, que o meu programa precisa ir armazenando para o seu bom funcionamento, só que eu, programador, eu deixo a cargo do compilador esconder isso de mim, tá? Exemplo de quando isso acontece. Quando eu chamo uma função, tá? Toda vez que eu chamo uma função, lembra que eu mostrei para vocês lá que esse CPU aqui, ele tem um conjunto de registradores lá dentro, tá? E alguns desses registradores, eles têm usos específicos, já definidos em hardware. Por exemplo, tem um registrador lá que é o PC, tá? É o R0, é o primeiro registrador lá. Esse PC, ele guarda sempre em qual posição da memória eu estou lendo o meu programa. É ele que permite eu saber o tempo todo onde que eu estou na execução do meu programa, tá? Na hora que eu faço uma chamada de função, eu estou lá executando aqui na minha memória, sei lá, imagino que eu tenho aqui meu programa na memória, o meu PC chegou em algum lugar, e o comportamento normal do PC eu executei uma determinada instrução, eu incremento esse cara e vou para o próximo endereço, tá? Os incrementos podem ser de 1 em 1, 2 em 2, enfim, mas isso é um detalhe, mas eu vou para o próximo endereço que tem a próxima instrução. Esse é o comportamento normal do PC, tá? Só que quando eu faço uma chamada de função, e eu vou mostrar isso para vocês, tá? O compilador, ele vai escolher um pedacinho de memória aqui e vai guardar a minha função lá em algum lugar. Ela tem um lugar onde ela começa, ela tem lá as instruções de memória dela, tá? Na hora que eu faço aqui, chamo uma função qualquer, passo os argumentos para ela, o PC, ele é alterado. O programa salta para a primeira linha de onde está esse programa, tá? E aí, quando eu termino a minha função, ok? Quando eu termino de executar uma determinada função, eu preciso voltar para continuar o que eu estava fazendo, quando eu chamei aquela função, tá? Então, de alguma forma, eu preciso salvar o lugar onde o PC está apontando, quando eu faço esse salto para a função, para que quando eu terminar a função lá, retornar da função, eu consiga vir aqui e voltar e continuar a fazer o que eu estava fazendo antes. Essa informação precisa ser guardada. O meu programa, eu programador, eu não vou fazer explícitamente. O compilador cuida dessa parte de gerenciamento de memória para mim, tá? Só que isso precisa acontecer. Esse salvar aqui, que é o que eu chamo de salvar o contexto. Ele não salva só o PC, ele salva mais coisas, tá? Aí a gente vê com detalhe depois. Quando eu faço uma chamada de interrupção, eu vou mostrar para vocês, quando acontece uma interrupção, aquele mecanismo ali de algum periférico, avisar o processador que ele precisa de alguma coisa, iniciar alguma comunicação lá no barramento, tá? O processador também para o que está fazendo e vai executar uma função, tá? É uma função que a gente vai chamar de assíncrona, porque eu, programador, eu não sei quando ela vai acontecer. Eu não sei dizer, ela pode acontecer em qualquer momento do meu programa, tá? E aí vocês vão ver que a gente precisa avisar o compilador disso, porque o compilador não vê isso, tá? A linguagem de programação não vê isso. Então eu vou ter algumas construções meio que não padrão para poder comunicar isso pro meu compilador, tá? Pro meu compilador saber gerar código corretamente para isso. E em vez de ficar otimizando e falar, o programador nunca chama essa função, então eu não vou gerar código para ela. Isso aí ele faz errado, tá? Você não vai avisar nada. Então, o que o C vai fazer? Já que ele parte da ideia que eu só tenho uma memória, ele vai dividir essa memória em duas regiões, tá? Eu nunca lembro também, mas a gente olha aqui, vai olhando aqui, tá? No detalhe. Uma dessas regiões aqui ele vai chamar de heap, e uma dessas regiões aqui ele vai chamar de stack, tá? A heap é a região de memória onde onde o compilador guarda as variáveis que eu, programador, estou explicitamente solicitando para ele. Tá? Quando eu declaro uma variável e
sei lá, quando eu entrei numa função e lá tem uma variável declarada, variável que mora naquele escopo daquela função, na hora que eu começo a executar aquela função, o compilador vai ter código lá para criar todas aquelas variáveis na memória. Onde que ele vai criar? Nesse lugar aí, heap, nessa região de memória, nessa parte, tá? Na hora que eu entrei numa função, fiz uma chamada de função, aquele contexto que eu tô falando para vocês que tem que ser salvo para eu poder voltar e continuar o que eu estava antes, quando terminar a minha função, esse contexto vai ser salvo na pilha, vai ser salvo na stack, tá? Então, vocês vão ver aqui que é extremamente importante o compilador saber onde começa a minha memória e onde termina a minha memória. Por quê? Porque para conseguir otimizar, maximizar o uso dessa memória, tá? Eu poderia muito bem escolher aqui arbitrariamente. Imagina, sei lá, eu tenho 1 mega de memória, eu podia falar metade eu vou usar na heap, metade eu vou usar na stack. Arbitrariamente. 1/3 eu vou usar para isso, 1/3 eu vou usar para aquilo, arbitrariamente. Mas eu nunca sei, o compilador ele nunca sabe se o seu programa é intensivo no uso de heap e pouca stack, ou se ele usa muita stack e pouca pilha, ou pouca heap, ele nunca sabe. Tá? Então, para tentar otimizar isso, o pessoal teve uma ideia que fosse fazer o seguinte: olha, na hora de gerenciar essas duas regiões de memória, eu vou inicializar uma no topo da minha memória, e toda vez que eu precisar guardar alguma coisa a mais, eu vou guardando ela na direção do topo para o fim da memória, do início para o fim da memória, e eu vou inicializar a outra região no que eu chamo aqui de fundo da memória, tá? No final da memória, e toda vez que eu precisar guardar alguma coisa, eu vou guardando na direção contrária. Então vocês veem, a gente afasta o início de como se a gente pegasse dois extremos, tá? Os dois extremos aqui da memória, aqui estou na câmera, pegasse os dois extremos aqui, tá? Uma região de memória vai crescendo numa direção, a outra vai crescendo na outra direção, tá? E aí tudo fica bem desde que uma região não invada na outra, tá? Uma região não invada na outra. Essa coisa de uma região invadir na outra, a gente tem um nome, tem um termo técnico para isso, chama Buffer Overflow ou Stack Overflow, tá? É o que dá o nome, por exemplo, ao site, Stack Overflow, tá? É um bug extremamente comum e, cara, assim, normalmente, assim, cara, isso aqui era fonte de vários e vários bugs de segurança, tá? Porque a partir do momento que você invade uma área, a heap, a coisa toda, você começa a bagunçar os acessos do que a sua função está vendo, o que as suas funções estão vendo, você está sobrescrevendo dados que as suas funções estão usando, você está sobrescrevendo dados de retorno das suas funções, então na hora que ela termina, ela vai para o lugar errado, depois fica todo caótica a execução do programa. E o pessoal sempre usou isso para criar vírus, criar malware, esse tipo de coisa, tá? Para craquear senha de, sei lá, craquear senha de videogame, esse é o tipo de coisa que o pessoal tenta fazer, tá? Fazer algum tipo de Stack Overflow lá na parada, na memória da coisa, para você poder acessar regiões de memória que você normalmente não teria acesso, tá? Sim. Uhum. Se quando eu estou alocando variáveis, eu estou alocando memórias na heap ou na stack. No geral, a gente está sempre alocando na heap. E aí a gente vai ter dois mecanismos básicos, tá? Um é declarar variáveis dentro de um determinado escopo, que é querendo ou não, isso é reservar memória, isso é gerenciar memória. 2, às vezes eu preciso reservar memória que eu não sei a priori qual o tamanho daquilo que eu preciso, tá? Vai ser o que a gente vai chamar de alocação dinâmica de memória. Então eu não sei a priori o tamanho de quanto que eu preciso na hora que eu estou programando. Às vezes chegou uma informação e eu falo, beleza, então eu preciso de 50 kilobytes. Não, para essa informação só de 10 kilobytes. Aí tem funções de gerenciamento de memória, malloc, calloc, tem uns alloc da vida, tudo é sempre alguma coisa alloc, que é de alocar, tá? E ele vai procurar memória na heap, tá? Vocês vão ver que aqui a gente vai tentar minimizar ao máximo o uso de alloc, malloc, calloc e tal, porque normalmente é complicado esse gerenciamento de memória. Uhum.
esse meio aqui, né? Você tá me perguntando se esse meio aqui ele não é um problema ficar meio que, entre aspas, vazio, né? Tá. Normalmente não é um problema, porque o compilador, ele vai gerar... O compilador, ele meio que vai gerar código que me permite acessar corretamente as variáveis, tá? Onde que isso pode ser um problema? Imagina que eu aloquei uma determinada variável, principalmente quando eu estou fazendo alocação dinâmica, porque é o seguinte... Você já, Gabriel, né? Você já sabe aquela coisa de escopo, tá? De variáveis. Imagina eu criei uma função e aí eu preciso de uma variável temporária só enquanto aquela função está executando, para fazer qualquer coisa lá dentro, sei lá, uma variável temporária, tá? Na hora que eu entro na função, se eu declarei explicitamente a variável, o compilador vai gerar código lá na minha função, que no início da execução vai alocar, vai ser um pedaço de memória, vai utilizar aquilo, e na hora que ele voltar, ele sabe que aquilo não é mais utilizado. Então, gera um pedacinho de código que o tempo todo o meu programa sabe quais variáveis que não são mais utilizadas. Tá? E ele pode reutilizar aquilo. O compilador ele pode sobrescrever e fazer outra coisa quando aquilo não é mais necessário. Então, normalmente, quando eu estou explicitamente alocando minhas variáveis e cuidando do escopo delas, tá? De elas estarem acessíveis no determinado escopo, isso está tudo bem. Só que vai ter duas situações aqui. Uma delas a gente vai usar muito, que é quando eu faço esse gerenciamento manualmente. Aí vai ter duas formas de fazer. Uma delas um pouco mais incomum aqui para o que a gente vai fazer, que é fazer a alocação dinâmica de memória, tá? Malloc, calloc, essas funções aí do C. Que eu preciso ter um gerenciador de memória. E aí, se isso não existir no hardware simples desse aqui não existe, o software precisa cuidar disso tudo. Então, o compilador gera código para isso tudo, para gerenciar isso tudo. Tá? Por isso que normalmente a gente evita aqui, para o que a gente vai fazer aqui. A gente vai gerenciar a memória bem manualmente. Segunda forma é quando a gente está usando ponteiros. Tá? Porque o ponteiro me permite acessar qualquer lugar da memória. É isso que eu vou mostrar para vocês. Tá? E aí, eu posso declarar o ponteiro, e o ponteiro está sendo cuidado pelo escopo automático do compilador, mas o dado que o ponteiro aponta, não. Tá? Pode ser que eu guardei uma coisa em algum lugar, e aí perceba, eu gostaria de que aquele dado continuasse acessível para mim, mas às vezes o meu ponteiro, o caminho que me permite chegar no dado, ele saiu de escopo e eu perdi o ponteiro. Aí que aconteceu? Eu tenho um dado útil que eu não consigo mais acessar. Isso aí é um problema. A gente vai chamar isso de memory leak. Tá? É dado útil que eu não consigo mais acessar. Isso aí é um problema. Tudo bem? Aí você vai ver que... Mas você vai ver que, sei lá, em algum momento... Isso começa a virar problemas quando a complexidade do que a gente está fazendo aumenta. Mas a gente vai tentar encapsular o máximo possível o que a gente está fazendo. Perfeito? Então, essa história de heap, essa história de stack, tá? Então, a primeira coisa que eu, programador, preciso saber até um certo ponto, mas o compilador precisa com certeza saber disso, é o que eu vou chamar aqui de mapa de memória. Essa tabela aqui, tá? Ela tá lá no datasheet do MSP F5529, ela é específica para um chip específico, porque ela depende da quantidade de memória que eu tenho disponível naquele chip, tá? E aí, se vocês forem olhar aqui, o que tem aqui, tá? Basicamente o que tem aqui é o que eu chamo de mapa de memória. Basicamente são as faixas de endereços que estão alocadas para coisas específicas lá dentro do processador. Então, a memória começa no endereço 0, tá? Repare que está aqui embaixo, ó, tá? Normalmente, no documento está ao contrário do que eu vou falar para vocês, tá? Os endereços baixos estão na parte de baixo mesmo, o início da memória, na documentação, e os endereços altos, o final da memória, tá na parte de cima. Eu normalmente vou mostrar para vocês ao contrário. A minha memória é como se ela começasse de cima para baixo, tá? Mas é indiferente isso. Só ficar atento para o que eu for fazer e o que está no manual. Então, repare que a memória começa no endereço 0 e ela vai até o endereço FFFF. Tudo bem? É uma memória que tem 16 bits de endereçamento. No caso aqui eu tenho 128 kilobytes disponíveis. Aliás, 128K mais todos esses bytezinhos aqui, tá? Alguns mega de memória. Essa é a minha faixa de endereçamentos, tá? Repare que, lembra que eu falei para vocês, tem alguma partezinha da memória que são as memóriazinhas dos
periféricos. Nessa arquitetura particular aqui, MSP430, nesse chip específico aí, ó, F5529, a faixa que vai do endereço 0 até o endereço FFF, tá? Os primeiros 4K de memória, eles são reservados para esses periféricos. Aí dentro disso a gente precisa ver onde que está cada coisa. Que eu preciso saber o endereço para poder acessar eles. Eu tenho uma parte de memória que é reservada para esse Bootstrap Loader aqui, tá? Ou pode ser utilizada como memória flash normal, tá? Memória flash é onde o meu programa fica guardado. É uma memória permanente. Eu tiro a energia, ela fica lá. Eu tenho uma outra faixa, que é memória flash normal. Eu tenho uma faixa de memória que é utilizada pro modo USB, para fazer o buffer do USB, tá? Porque como o USB é um módulo de alta velocidade, o que normalmente se faz você carrega um buffer, quando você quer mandar alguma coisa, já que o meu CPU é muito mais lento do que o barramento, tá? O USB no caso, eu carrego um montão de coisa numa memória e meio que dou um play lá no USB e falo, pega tudo que tá nessa faixa de memória aqui, ó, bum, manda pra frente. E aí vai um catatal de memória. E quando ele tá recebendo a mesma coisa, em vez dele, como o barramento de transmissão de comunicação de dados é muito rápido, perto da velocidade do CPU que eu tô usando, normalmente o USB, quando eu configuro ele, eu falo, ó, você vai lá, tudo que você receber, você coloca nessa região de memória. Quando tiver cheio, você me avisa. E aí ele fica lá recebendo um montão de coisa, rapidão. E aí quando o que enche, o USB para o protocolo, avisa o processador, porque é para você poder ler essa memória e fazer alguma coisa com ela. Tá? Então tem uma região de memória específica para isso aqui reservada. Tem uma região de memória que é memória RAM. Tá vendo? Essa memória RAM é onde vai acontecer essa divisão aqui que eu mostrei para vocês, ó, heap e stack. Tá? Então a heap começa em algum lugar aqui, ó, nessa faixa. Eu nunca lembro, tá, gente, se a heap começa na parte baixa ou na parte alta, tá? Mas, enfim. Se eu não me engano, a heap começa aqui, tá? Nesse endereço, 2400. E a stack vai começar nesse endereço aqui, que é o último deles, ó, 43FF. Tudo bem? E aí uma cresce para cima, aumentando os endereços, a outra cresce para baixo, nessa faixa aqui, tá? Não se preocupa com essa história de setores aqui agora, porque isso não vai impactar o que a gente está fazendo, tá? Não agora. Mas esses setores aqui, eles vão ser interessantes depois para algumas aplicações de baixo consumo, porque eu posso desligar setores específicos da memória, fazer uns negócios interessantes, tá? Com essa coisa. Mas pra gente é um blocão, um bloco de memória. Eu tenho uma outra faixa aqui, ó, que ele está chamando de Main Code Memory, tá? Que também é memória flash, onde vai ficar de fato guardado o meu programa. Repare que o primeiro endereço aqui é o 4400. A gente vai ver esses endereços lá no Code Composer, já, tá? Por isso que eu tô chamando a atenção para eles, porque vocês vão perguntar, porra, por que começa no 2400? Por que o meu programa começou no 4400 e não começou no endereço 0? Tá? Porque o 4400 é o endereço que está reservado para onde está a memória, onde o compilador lá, a ferramenta de desenvolvimento, vai colocar meu programa. Então ele tem que apontar na hora que o meu processador, eu ligo ele, dou um reset nele, o primeiro endereço onde ele começa a procurar o programa não é no 00, nessa arquitetura aqui, é nesse endereço aqui, ó, 4400, tá? É um detalhe, mas é um detalhe que às vezes você perde, sem brincadeira. Uma vez eu estava trabalhando com um chip da ST Microelectronics, são bons hardwares, tá? Mas a documentação era muito ruim ainda na época. Eles melhoraram muito de um tempo pra cá, mas a documentação era muito ruim. Cara, eu fiquei uma semana, literalmente, uma semana, tá? Porque o arquivo de linker estava errado. Eu vou mostrar para vocês o arquivo de linker. O linkador é uma ferramenta que vai colocar os endereços específicos para as coisas. O compilador ele não vê isso, tá? Eu vou explicar já melhor. O arquivo de linker estava errado e eu passei uma semana para descobrir isso. Era mexer numa linha, tá, gente? Um número numa linha. E aí, sim, às vezes é uma besteira, mas eu vou chamando a atenção dessas coisas porque essa daqui, por exemplo, é uma arquitetura meio fora de padrão. O padrão é começar o programa no 0. Essa daqui começa diferente, tá? E aí percebam que tem mais uma última regiãozinha aqui, ó, que é o que ele chama de Interrupt Vector, tá? É o vetor de interrupções, tá?
Tem pouquinhos endereços, tá? Ó, repare que é do endereço FF80 até o FFFF, tá? Tem pouquinhos endereços aqui. Sei lá, tem 16 vezes 4 endereços aqui, tá? Quanto é que dá isso? Sei lá, 64 endereços. Que é o ponto onde o meu programa vai saltar na hora que vai acontecer a interrupção. É aqui que precisam ficar guardadas as minhas funções que tratam as interrupções. E a gente precisa falar para o compilador isso. Compilador, essas funções aqui você precisa colocar aqui nesse lugar. Tá? Vocês vão ver que é bem simples no código, mas é bom você saber o que está acontecendo aqui embaixo, baixo nível. Tá? Lá no Code Composer, deixa eu abrir aqui, para vocês começarem a ver algumas maravilhas que o pessoal da Texas já te dá. Tá? Quando você cria o projeto, você vai reparar que tem, no meu caso aqui, ó, tem um Blink.c, eu acho que está pequena essa fonte, mas eu nunca consegui aumentar essa fonte aqui, tá, gente? Mas enfim, tem um Blink.c, que é o meu código-fonte, está mostrado do lado de cá, do lado direito aqui. Tem um arquivinho aqui, ó, que vocês veem que chama lnk-msp430f5529.cmd, tá? É o arquivo do linkador. É o arquivo que fala para a minha ferramenta funciona. Deixa eu fazer o esquemático aqui disso. Como é que funciona aqui em C o processo de compilação? Tá? O processo de construção do programa a partir do código-fonte até chegar lá no binário. Eu vou ter uma combinação de arquivos que eu vou chamar aqui de .c e .h, que são os códigos-fonte. Tá? Em C, a gente separa declarações de coisas. Tá? Normalmente, declaração de tipos, declaração de funções nos arquivos header, que é os .h, e as implementações das funções nos arquivos .c. Essa normalmente é a divisão. Tá? Mas para o compilador, ele não quer muito saber, assim, não tem tanta diferença assim para ele. Tá? É uma diferença muito mais semântica do ponto de vista do programador organizar código. Tá? Esses caras aqui, eles vão entrar num primeiro programa que eu vou chamar de CPP. É o C Preprocessor. Tá? O que esse cara faz é um editor é basicamente um editor de texto que está procurando padrões. Tá? Quais padrões ele está procurando? Ele está procurando padrões. Cadê meu código-fonte? Ele está procurando palavras reservadas que começam com esse joguinho da velha aqui. Ó, tá? Então, toda vez que o meu pré-processador ele vê esses carinhas com o jogo da velha, ele vai fazer alguma coisa com essa linha aqui. Tá? Ele vai modificar o texto dessa linha. Então, por exemplo, e a gente vai chegar em alguns normais, mas esse aqui é razoavelmente poderoso. Tá? O include, o que ele vai fazer? Ele vai substituir essa linha pelo conteúdo do arquivo que eu linkar aqui para ele. Tá? Então, ele vai abrir um arquivo, tem um arquivo de texto, chama msp430.h, ele vai abrir, ele vai olhar, ele vai copiar o texto que tem desse arquivo, vai trocar essa linha por aquele texto. Então, copia e cola, literalmente. Tá? Vocês vão ver que tem alguns outros comandos aqui, que é o if-def, define símbolos, pedir para substituir um símbolo pelo outro. Basicamente, ele faz um ele faz Ctrl+C, Ctrl+V, e ele faz Ctrl+F lá, substituir alguma coisa. Substituir texto de um texto pelo outro. Basicamente é isso que ele faz, tá? O pré-processador. Ele gera, para cada .c e para cada .h, um novo arquivo .c e .h pré-processado, tá? Ele mexe no texto mesmo. Isso aqui vai entrar no compilador, que eu vou chamar só de CC, o C Compiler, o compilador C. O que o compilador vai fazer? Ele vai ler o meu código-fonte, é aquela coisa de compiladores que vocês estudarem em algum momento. Ele vai parsear isso aqui, construir uma árvore de sintaxe abstrata, vai tentar otimizar essa árvore, tá? A partir dessa árvore, ele vai tentar gerar código de máquina já, ele não... Eu posso pedir para ele gerar assembly, mas normalmente aqui o GCC, o compilador da Texas, todo compilador de C moderno, ele não gera assembly para depois montar, tá? Ele já gera o código de máquina, ele já gera lá o binário da máquina, tudo bem? Que eu vou chamar aqui de .o. É um arquivo objeto. Ou, na verdade, um arquivo .o para cada arquivo .c que eu tenho lá no meu programa, tá?
Para cada arquivo.c com as implementações de funções, vai gerar um arquivo objeto com os binários. Tá? Só que esses binários, aqui nesse momento, todos eles partem do pressuposto que a memória começa no endereço 0. Todos os .os. Então eu tenho um montão de funções, um montão de coisas, variáveis e tal. Cada pedacinho fala assim, para mim, eu vou partir da ideia de que a memória começa no 0. E aí eu tenho 50 arquivos, todos eles partem da mesma premissa. As minhas funções partem da ideia que eu começo no 0. E aí o compilador segue dali. Vocês percebem que se eu vier e botar tudo isso lá no processador, vai dar ruim. Eu vou botar desse jeito aqui para rodar, vai dar ruim. Por quê? Porque as funções elas vão começar a sobrescrever os dados umas das outras. Elas não sabem da existência umas das outras ainda nesse momento. Tá? Não completamente. Esses arquivos .o, que são vários arquivos aqui, tá? Vou desenhar assim, ó. Vários arquivos .h aqui. Vários arquivos .c, .h aqui. Esses caras todos aqui, eles vão entrar numa outra ferramenta, que é o linker. Eu vou chamar só de LNK, o linkador, tá? O trabalho do linkador é fazer o seguinte, é pegar todas essas funções que já estão compiladas e organizar elas na memória. É o linkador que decide. Essa função, esse trechinho do código eu vou colocar nesse lugar aqui, ó, nessa parte da memória, nesse endereço. Essa outra função eu vou colocar aqui, ó, na sequência dela. Que agora o linkador sabe o tamanho das coisas. Ele vê o tamanho da função e fala, essa função tem 100 instruções, então eu sei o tamanho que ela ocupa na memória. Essa outra tem 50, e eu consigo colocar ela na sequência uma da outra. O compilador não sabe disso. O linkador sabe, tá? O linkador faz esse primeiro trabalho. O segundo trabalho que o linkador vai fazer é todas as variáveis que as funções utilizam, elas precisam de endereços específicos. Nesse momento, o compilador ele deu um endereço virtual para elas ali. Ele tem um marcador. O linkador precisa fazer o trabalho de pegar essa tag lá que foi gerada pelo compilador e falar assim, essa tag vai significar esse endereço específico aqui. É esse endereço da memória. Ele decide onde ele vai colocar as variáveis. E aí ele faz esse trabalho, então, de organizar as coisas na sequência da memória, arrumar as referências, arrumar as referências das variáveis para elas ficarem todas corretas lá. Então ele reescreve um pouquinho das minhas funções, tá? Mas é uma reescrita só pensando em localização de memória. O resultado disso aqui é um arquivo, um só arquivo, que aqui eu vou chamar de .x, apesar de que não tem um padrão muito certinho para esse aqui, tá? Eu chamo de .x para me lembrar que esse aqui é o arquivo executável. Esse aqui é o arquivo executável. Tudo bem? Esse aqui é o mesmo caminho que vai acontecer se eu tiver sistema operacional ou se eu não tiver sistema operacional, tá? Envolvido. A única diferença é que, quando eu tenho um sistema operacional, o linkador precisa saber disso. Ele precisa saber quais são as convenções do sistema operacional para gerenciamento de memória, para poder arrumar a memória. Quando não tem sistema operacional, o que o linkador precisa saber? O linkador precisa saber essa tabela aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui na tela agora. Tá? Por quê? Porque é tarefa dele decidir onde cada coisa especificamente vai ficar, já que não tem um sistema operacional para tomar essa decisão. Ponto. Tá? Então esse aqui é o caminho de compilação do que está acontecendo. Tá? O arquivo do linkador, percebam aqui, olha lá, ó. Alguém da Texas gerou isso aqui para mim, tá? Senão eu teria que ter escrito isso na mão. Repare que não precisa se preocupar com a sintaxe específica disso, tá? Aqui. Não é esse o meu objetivo, é basicamente mostrar para vocês a existência desse negócio no início. Repare que eu tenho aqui uma palavra-chave aqui para descrever a memória, tá? Repare que eu tenho várias regiões de memória, tá vendo? Opa, acabei de fazer besteira. E aí repare, tem uma região que chama de RAM. Tem uma região aqui no datasheet que chama de RAM. Tem uma região aqui que chama USB RAM. Tem uma região aqui no datasheet que chama USB RAM. Por isso que eu falo que a documentação da Texas é boa, cara. Porque, para começar, esses arquivos aqui, o datasheet reflete o que alguém implementou lá no código. Tá? Então, assim, facilita muito a vida isso aqui. Tá? Repare que, info A, info B, info C, tá aqui os nomes, info A, info B, info C, info D, tá tudo aí. Tá? Então, basicamente, alguém traduziu essa tabela aqui para alguma coisa que o linkador de fato entende, tá? Tem uma sintaxe específica. Basicamente, o que eu tenho que falar, a origem daquele bloco de memória
e o comprimento dela, ó, quantos bytes tem ali, tá? Se vocês forem ver, por exemplo aqui, ó, o RAM. RAM começa no endereço 2400. RAM começa no endereço 2400, que é onde vão cair as minhas variáveis lá, vou mostrar para vocês. Na hora que eu estiver executando alguma coisa, minhas variáveis vão estar aí, nesse endereço. Memória de programa aqui, como é que ele chamou? Banco A, banco B, banco C, tá um pouco mais para baixo, eu acho. Não. Cadê? 44, não sei o que. Ele chama aqui de flash, tá? Aqui é onde o linkador vai falar, beleza, aqui é onde eu tenho que botar o programa, o executável mesmo, tá? O código que foi produzido pelo compilador, que escreve o programa. Olha lá o endereço, 4400, tamanho da memória é esse aqui, e por aí vai, tudo bem? Tem alguns caras aqui, ó, que vão fazer diferença pra gente, tá? Que a gente... É a única coisa da Tex que não tem na documentação, nos documentos, em lugar nenhum, que eu nunca encontrei. Deve estar em algum lugar, nunca encontrei, tá? Já procurei dezenas de documentos deles. A posição dos vetores de interrupção. Reparem que, ó, as interrupções aqui, ó, int 0, int 1, int 2, a gente vai detalhar isso no futuro. Cada um deles tem o seu endereço e eu tenho um comprimento de 2 bytes. 2 bytes, tá? Isso aqui, inclusive, vai ser alguma coisa a meio que surpreender, porque 2 bytes eu só consigo colocar uma instrução, tá? E aí, repare, eu preciso me virar com uma instrução pra coisar. Eu vou mostrar pra vocês como é que tipo assim, é inteligente, tá? Tem meio que umas indireções aí, mas é basicamente esse mecanismo é o mapa de memória. Tem uma segunda parte aqui, ó, que ele vai chamar de sections, que isso aqui tem a ver com como que ele vai construir o executável. Repare que ali o memory, eu tô dizendo para ele como é que é o hardware. Eu tô descrevendo o hardware aqui, tá? Aqui no sections, eu tô descrevendo como que é a organização do programa binário lá, os bits que eu vou produzir, que tem que ser gravados nessa memória, tá? Cada uma dessas seções aqui, eles têm uns nomes meio clássicos pra gente não vai interessar muito, tá? Mas sim, é porque em algum momento vocês vão ler no assembly, aí é bom vocês meio que terem ouvido falar em algum momento, tá? O BSS, eu nunca lembro o que significa essas siglas, tá? Mas o BSS é onde ele vai guardar as variáveis globais, tá? Isso aqui vai ser mapeado lá na memória RAM, tá vendo? Que é isso aqui, basicamente é isso que ele tá falando. Ele tá falando, ó, tudo que você criar nessa seção BSS, você vai mapear na memória RAM. Afinal, são variáveis globais, são variáveis do meu programa, são partes do meu programa, que eu defino lá no meu programa, tá? A stack, tá vendo aqui? Você vai guardar na RAM, só que você vai começar ao contrário, tá vendo? High. Você vai começar em algum lugar, esse aqui é a forma de falar para ele, falar, ó, o gerenciamento da pilha começa no final da RAM e vai ao contrário. Com essa palavra-chave aqui. Tem algumas partes de texto, de programa, cadê o ponto text? Que eu não tô vendo aqui em lugar nenhum. Aqui, ó. O ponto text, aqui, ó, porque tá com várias partes. Ó. O ponto text é de fato o meu programa. Então, as minhas funções, quando eu escrever minha função, o código que foi produzido, tá, vai ficar guardado nessa seção ponto text. Sei lá por que deram esse nome, tá, gente? É um nome já que vem lá dos anos 60. 60, 70, isso aqui. Olha lá, ele tá falando, ó, o ponto text vai ficar guardado nessa memória flash. É outra memória. Tá? É outra região de memória. E aí, com isso aqui, o linkador consegue produzir o código, arrumar esse código para ele conhecer a memória especificamente, tá? Então, meu processador. E isso aqui, no final dos contos, é o que eu preciso mostrar para vocês. São essas últimas linhas aqui, que são os nomes das rotinas de tratamento de interrupção. Quando eu quero falar com o processador, olha, essa função aqui serve para tratar a interrupção do timer, num timer específico. Eu preciso desse nome aqui, ó, timer 1 a 1, ou timer 1 a 0. Ou, eu preciso, sei lá, a rotina de interrupção que faz tratamento de interrupções do conversor AD. Eu vou precisar desse nome aqui, ó, porque ele já fala onde colocar a coisa e tal. Esses nomes eu nunca encontrei nos documentos, tá? Então, por isso que eu abro isso aqui a primeira vez, porque esses pedacinhos finais aqui, vocês vão precisar dos nomes deles, tá? Em algum momento. A forma mais rápida de encontrar é abrir esse arquivo e ler aqui. Só que depois você botou lá no teu código, você fecha e nunca mais se abre. Tudo bem? E em algum momento vocês vão me perguntar, de onde saiu esses nomes aí? De onde saiu esse nome aí? Tá? Não tá no datatexto em lugar nenhum. Vai estar daqui. Beleza? Alguma pergunta até aí, gente? Acho que tá de boa, né? Basicamente tô
Explicando como é que a coisa tá, onde é que estão as informações. Até agora eu não fiz código nenhum, tá? É um monte de... Sim. Não precisa decorar. Não precisa decorar esses nomes aqui, mas eu mostro porque vocês vão precisar... Esses últimos nomes aqui, ó, que tá marcado em azul aqui, vocês vão precisar desses nomes e eles não estão escritos no datasheet. Por isso que eu já abro aqui e falo, olha aqui onde você vai encontrar. Tudo bem? Esses nomes aqui. Mas já vai aparecer em breve nos nossos programas. Seguindo. Em termos dos periféricos, vocês viram que aqui, ó, tem só, aqui nesse nível no mapa, tá escrito só assim, periféricos. Só que tem um monte de periféricos diferentes. Tem conversor AD, tem timer, tem I/O, tem USB, tem um monte de coisa lá dentro. Tem um outro mapa, também tá lá no datasheet, que detalha essa faixinha aqui, ó, dos periféricos, detalha os endereços, tá? Ele fala para mim onde começam os registradores de cada periférico. Então, por exemplo, hoje eu vou mostrar para vocês como é que usa, tá? Porta P1, porta P2, que é para entrar e sair dados. Saída de dados lá com botão, com LED e tal. Começa nesse endereço 200 e vai... tem essa faixa aqui, ó, de endereçamentos, tá? Interessante ver que isso aqui é um offset, tá? Ele tá falando, ó, começa no 200 mais 0 e vai até o endereço 200 em hexa, 200 mais 1F, tá? Até o 201F, tudo bem? O que cada endereço especificamente significa? Aí a gente precisa olhar no outro documento, mas eu vou chegar lá, tá? No documento do Family Guide, vocês vão encontrar o detalhamento de cada uma dessas coisinhas. Então, ó lá, tem um cara aí que é o port P1 input, tem um registrador lá que chama P1in, o endereço dele lá é o 200 mais 0. Tem esse P1 input aqui para dizer onde que chegou o meu dado, é o ponto de entrada dos dados. O P1 out, quando eu quero colocar um dado para fora, eu escrevo ele nesse registrador aqui, tá? Quando eu quero alguma coisa que veio de fora, eu quero ler, eu leio nesse registrador P1in. O P-out, o endereço dele é 200 mais 02. 0202. O P1dir é para cada pino, para eu dizer se ele é entrada ou saída. Já a gente vai melhorar, tá? Mas é para isso, dizer se ele é entrada ou saída. Então, se eu quero acender um LED, eu preciso configurar um pino como saída, para poder colocar dados para fora, tá? Então, vai ter a ver com esse P1dir. O endereço dele aqui é 0204. Tudo bem? E assim por diante, tá? Vocês vão ver que na Texas é bem fácil de cuidar disso, porque a gente vai usar os nomes e não vai precisar cuidar tanto dos endereços. Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz primeiro com os endereços, porque é bom que vocês vão aprendendo C de verdade com isso, mas a gente vai abstrair depois e vai usar os nomes, tá? Seguindo aqui, vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz para piscar o LED, tá? Então, vou usar esse código aqui. Deixa eu botar minha placa rapidinho, plugar lá no USB aqui. Vocês não vão ver o que eu estou fazendo, porque minha USB está meio distante da câmera. Mas vamos lá. Primeira coisa, olha só, eu quero acender um LED, tá? Quero fazer aquele programa que fica acendendo e piscando LED. Então, vamos começar aqui. Primeira coisa é, cara, como é que acende um LED? Tá? O que é um LED? Antes disso, antes de falar no programa como é que acende, tá? E é um pouco inevitável ter que saber um pouquinho, ter que começar a ir aprendendo eletrônica para poder entender o que acontece lá no programa, para conseguir produzir um programa que faça alguma coisa física, tá? O que é um LED? O LED, pra gente, é um diodo, tá? Eu vou representar usando esse símbolozinho, tá? Repare que é um símbolozinho que tem uma setinha, ele aponta nessa direção aqui, tá? O lado onde começa a setinha eu vou chamar de lado positivo, o lado onde a setinha, para onde ela aponta, eu vou chamar de negativo. E eu vou convencionar aqui, o sentido positivo da corrente que passa por esse cara é o sentido da setinha dele aqui, do símbolo, que está no próprio símbolo, tá? E eu vou convencionar que o sentido positivo, que a tensão positiva no LED é essa tensão nesse sentido aqui. Ponto final. Eletrônica, gente, nada mais é do que estudar relações entre tensão e corrente
em pontos de um circuito. Nada mais do que isso, tá? Beleza. Então são as duas únicas variáveis que interessam, tá? Como é que eu faço para, assim, como é que é o comportamento dele? Como é que é o comportamento dele? Normalmente, tá? Eletrônica, a gente pensa, eu coloco tensão e a corrente é uma consequência. Normalmente é isso que acontece, tá? Em alguns momentos, aí são muito específicos, vale muito a pena a gente pensar o contrário. Eu coloco uma corrente e a tensão é a consequência. Mas, no geral, a tensão é a entrada da coisa, do dispositivo, e a corrente é o que ele faz com a tensão. Ele pega a tensão e faz alguma coisa com ela. Que coisa? Produz uma corrente. Como que é o comportamento do LED, de qualquer diodo, tá? Se eu fizer uma curva V por I, traçar um gráfico, mostrar por um gráfico como é que é essa relação, ele é assim. Tem uma tensão, que eu vou chamar de VD on, abaixo do qual a minha corrente é zero. Isso quer dizer o seguinte. Quando eu coloco uma tensão aqui, abaixo desse número VD1, que normalmente é um número positivo, normalmente, tá? É um número positivo, normalmente é perto de 0,6, 0,7 volts para diodos comuns e é aproximadamente perto de 2 volts para LEDs, tá? Esse é meio que o número que a gente vai usando. Claro que depende de cada LED, tá? Tem LED de 1.3 volts, de 1.7, de 1.9, de 2, de 2,1, mas é por aí, tá? Mais ou menos. Para LED. Abaixo dessa tensão, quando eu boto lá V menor do que, sei lá, 2 volts aqui, no meu exemplo, tá? A corrente vai ser zero. É isso que acontece. Na hora que eu boto uma tensão acima de 2 volts, tá? Esse LED aqui, a corrente aumenta exponencialmente com a tensão. Basicamente é isso que o LED vai fazer. Então repare que ele funciona como se fosse uma válvula, gente, tá? Uma válvula em que sentido? Cara, nossa, eu não estou pensando em um exemplo aqui muito fácil de coisar, mas nas nossas... Se eu parar para pensar que no nosso corpo, a gente tem um coração, tá? E aí tem um lugar onde sai o sangue e tem um lugar onde o sangue chega. Tem um lugar onde chega e tem um lugar onde sai. E é feito para que o sangue saia por aqui, vai circular no corpo inteiro e circule na direção correta. E chegue lá do outro lado. Se em qualquer momento, em qualquer ponto do seu corpo, o sangue voltar, ele andar na direção errada do que ele deveria, isso aí dá um baita problema naquele lugar. Um baita problema, dá uma baita inflamação, dá um baita problema, tá? Ou pode morrer, inclusive, por conta disso, tá? Então, o que acontece? Nos seus vasos sanguíneos, eles são assim, eles são tipo uns tubinhos, tá? E em toda a extensão, basicamente, do seu sistema circulatório, tem umas preguinhas dentro dos vasos sanguíneos, tá? Que elas funcionam assim, elas são como se fosse uma coisinha que fica assim, ó, pá, tá? Uma preguinha assim mesmo, como se fosse um pedacinho de pele, assim, fica assim, uma coisinha. E ela funciona de tal forma que, na hora que o sangue tenta ir numa direção, ela tem um formatozinho, quando tenta ir numa direção, é como se fosse uma portinha, isso aqui abre, aí abre passagem e o sangue passa. Numa direção, vai pra lá. Na hora que o coração, repare que o coração bateu, ele botou pressão, o sangue, pum, empurrou. Só que na hora que o coração abrir, para poder encher a cavidade dele de sangue, a pressão do lado de cá abaixa, tá? E aí, do lado de cá, a pressão pode estar alta, porque você tem músculo que tá apertando, tem um monte de coisa que pode estar tentando fazer o sangue voltar. Então, o tempo todo isso que tá acontecendo, o sangue pode estar tentando voltar aqui, a pressão do lado de cá tá mais alta. E o que acontece? Nesses intervalos, essa preguinha vem e tchunk, fecha aqui, ó. Impede o sangue de voltar, tá? Então é como se fosse uma pregazinha assim. Se eu olhar na minha câmera aqui. Na hora que o sangue tá tentando ir daqui pra lá, a parada abre, é molinho assim, ó, pra cá, tá? Na hora que o sangue tá tentando vir dessa direção aqui, ó, tá? Ao contrário, ele tende a fechar mais essas preguinhas e aí impede a passagem do sangue. Então repare, é esse tipo de válvula que eu tô chamando, que deixa passar um fluxo numa direção, mas impede o fluxo de passar e voltar, tá? É isso que o diodo, qualquer diodo faz. É essa a função que ele faz. O LED em particular, ele tem uma característica que quando ele está conduzindo corrente, quando ele está com corrente aqui, ele emite luz,
tá? Ele emite algum tipo de radiação eletromagnética aqui. A gente faz LED na faixa do visível, principalmente, mas tem LED infravermelho, tem LED ultravioleta, ele emite algum tipo de luz aí, mesmo que a gente não veja, tá? Mas ele emite. Então, basicamente, o que eu preciso fazer para acender um LED? Botar corrente nele, tá? Lá no meu microcontrolador, aí aqui agora meu MSP, eu tenho meus pinos físicos, tá? O que eu consigo fazer com eles? Eu consigo, em algum momento, se ele for um pino de saída. Então, a primeira coisa, eu preciso que ele seja um pino de saída, que é para ele pegar uma informação, um bit, que está dentro do mundinho digital e produzir uma coisa física, uma tensão física. Então, ele precisa ser saída, tá? Mas, feito isso, eu consigo produzir a tensão 0 volts, porque é uma das tensões de alimentação do meu sistema, tá? Ele está alimentado uma tensão de 0 volts por um lado. Essa vai ser a tensão que a gente vai chamar de nível lógico baixo, tá? Vai ser o equivalente ao zero lógico. E eu consigo produzir uma tensão igual ao que eu vou chamar aqui de VDD, que é a outra tensão de alimentação. Nesse nosso caso específico aqui, ó, o VDD é de 3,3 volts, tá? Que vai representar meu nível lógico alto, fisicamente, tá? E aí como é que eu acendo ou apago meu LED? Repare que basicamente eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar isso aqui, conectar meu LED, por exemplo, assim, ó, pum. Tá? De um lado aqui eu botei 0, do outro lado aqui eu botei o pino do meu microcontrolador. Quando eu escrever 0 volts, repare que aqui tem 0, aqui tem 0, a diferença é 0, tá? Se a diferença é 0, olha no gráfico, eu estou bem aqui, a corrente vai ser 0, e aí ele fica apagado. Simples assim. Na hora que eu boto nível lógico alto na saída, eu tenho 3,3 volts do lado de cá, eu tenho 0 do lado de cá, a diferença é 3,3. Então eu estou mais ou menos aqui assim, ó. Então vai ter corrente, sei lá, vai ser uma... Reparem que vai ser uma corrente elevada, isso é um problema, mas já. Mas vai ter uma corrente, ele vai acender. É só isso que eu preciso fazer para acender um LED, tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de conexão com lógica positiva. Ele acende quando eu boto o nível 1, quando eu boto o bit 1, ele apaga quando eu boto o bit 0. Repare que eu podia ter feito ao contrário. Vou fazer um outro aqui, ó. Eu podia conectar ele assim, ó. Tá? E aí perceba que o que acontece é... Ai, perdão. Posso conectar ele assim, ó. Ligado na tensão lá de 3,3 volts. Repare que se eu fizer isso, na hora que eu puser 0 aqui, a diferença que tem daqui para cá é 3,3, ele está conduzindo. Então ele acende quando eu escrevo 0. Quando eu puser 3,3 aqui, que é o nível lógico alto, a diferença de potencial que tem daqui para cá, a diferença, ó, 3,3 menos 3,3 é 0, ele vai apagar. Então ele apaga quando eu escrevo 1. Tudo bem? Essa é a primeira diferença que eu posso fazer. Como é que está na nossa placa? Quando você olhar lá no datasheet, olha aqui o trechinho específico do LED, tá? Tem uns pinos aqui, ó. Não tá fiozinho conectado lá, mas percebam e comecem a se acostumar a ler esses diagramas, tá? Isso aqui é importante. Tem alguns pinos aqui no meu microcontrolador. Esse aqui esse quadrado grande é o microcontrolador lá que a gente está programando. Tem dois pinos aqui, ó, que um deles eu chamei de P1.0 e P1.1. Tem um sinal, tem um fiozinho que está com nome. Uma convenção. E é uma convenção, se acostumem. Toda vez que você ver o mesmo nome em fios que estão aparentemente desconectados no diagrama, eles não estão lá o fiozinho todinho desenhado, mas se tem o mesmo marcadorzinho de nome, quer dizer que esses dois caras estão conectados na placa, tá? Então, por exemplo, você está vendo aqui, ó, tem um fiozinho verde, tem um nomezinho e ele acaba aqui. Em outra página do datasheet, na outra página do datasheet, você vai ver essa aqui é a primeira página, tá? A gente estava vendo um zoom bem aqui nesse pedacinho. Na próxima página do datasheet, ó, na página 2, tem a parte de LEDs, tá? E aí, repare, vou dar um zoom aqui nesse pedaço, ó. Tem um fiozinho que começa, entre aspas, ó, no P1.0. Isso quer dizer que esse fio aqui está conectado lá naquela outra ponta, nessa outra ponta aqui, ó, P1.0. Tudo bem? Tá, tem uma trilha lá na placa, conectando essas duas coisas. O que tem aqui?
tem um jumper, e é um jumperzinho mesmo, uma coisinha pretinha que você pode tirar, e aí abre o circuito, tá? Chama JP8, você pode identificar ele lá na placa. Fica bem na parte de baixo da placa. Tem um resistor aqui, tá? E tem um LED. E repare que o LED está ligado, ó, apontando para o 0. Então ele está conectado desse jeito aqui, ó. Tudo bem? Ele já está conectado lá na minha placa. Beleza? Por que tem um resistor, professor? Excelente pergunta que ninguém fez. Mas vamos lá, porque eu já sei mais ou menos as perguntas normais. A potência, isso aqui também não é só para LED, é para toda a eletrônica, tá? Potência que um dispositivo, qualquer um desses aí, vai consumir, a quantidade de energia que ele vai precisar para funcionar, ou que ele vai tentar consumir, vou chamar só de consumir, tá? Assim, esse consumir, ele pode fazer várias coisas com isso. Vamos lá. A potência, a quantidade de energia que eu preciso, a taxa de energia, na verdade, vai ser sempre o produto entre a tensão e a corrente que tem em cima daquele cara lá, daquele dispositivo. Por exemplo, então, olha esse exemplo aqui. Se eu tinha 3.3 volts, nesse caso aqui, e vamos imaginar que essa 3.3 produziu uma corrente de, sei lá, 1 ampere. 1 ampere é muita corrente, tá? A gente começar a ter uma noção de escala. Amperes, pra gente, é uma tonelada de corrente, tá? Mas vamos dizer que seja isso, porque LED é exponencial, então é por aí mesmo. Isso aqui vai me dar 3,3 watts. Watts é joule por segundo. Lembra disso, né? Watt é joule por segundo. Joule é uma medida de energia por segundo. Então, uma taxa, um fluxo, é quanto de energia elétrica está entrando no dispositivo, 3,3 a cada segundo, 3,3 joules a cada segundo está entrando lá, e essa energia tem que sair daí de dentro. Tudo bem? É isso que eu quero dizer com consumir. Quanto está entrando de energia elétrica? Tantos watts. Toda essa energia tem que sair daí de dentro, de alguma forma. LED está produzindo luz. Uma parte da energia elétrica vai virar luz e vai sair. Você vai ver a luz, tá? Só que tem um porém. A natureza, tá? Ela é extremamente eficiente na hora de produzir luz, tá? Assim, é uma característica dela. E o que eu quero dizer com isso? Luz carrega muito pouca energia. É basicamente isso que eu estou tentando falar para vocês, tá? Ou seja, desses 3,3 watts aqui, 0,001% vai virar luz. E você vai ver, vai brilhar pra caramba, e você vai ver, tá? O resto vai ter que sair daí de outra forma, tá? A natureza, ela encontrou uma forma, ou sei lá, ela produziu, sei lá, tá? Assim, pense como você quiser a palavra aí. Mas a natureza, assim, o mecanismo que a natureza utiliza para carregar, transportar grandes quantidades de energia é por meio de calor, tá? É por meio de transferência térmica, calor, tá? Vocês estudaram esse negócio de calor lá no ensino médio. Vocês tinham uma equação que era o seguinte, não sei o que, C igual a C a potência calorímetro lá, a quantidade de calor, tá, que está sendo transportada, era MC delta T. P é igual a MC delta T. Eu não lembro como é que vocês chamavam esse Czinho aqui, porque se você confunde com esse, vou chamar de, sei lá, vou chamar de potência térmica. Era M, que é a massa, C é uma constante que depende do material, delta T, tá? Olha só que está acontecendo. Se a maior parte vai sair como calor, esse 3,3 aqui vai igualar do lado de cá. Eu já sei quanto que é a potência que tem que sair daqui nessa forma de calor. A massa é a massa do dispositivo. Eu estou falando de um dispositivo, gente, que é do tamanho de um grão de areia, ou até menor, tá? A massa desse troço é 0,000, vários zeros, vírgula alguma coisa, aliás, 0, vários zeros, alguma coisa, quilogramas. É uma massa muito pequena, tá? Bem pequenininho. Então esse aqui é um número bem pequenininho. Esse C, não me interessa se é um número grande ou pequeno, mas é um númerozinho fixo. Só depende do material que está ali. Eu não consigo alterar isso.
O ΔT, eu vou abrir esse termo aqui, o ΔT ele vai ser temperatura ambiente menos a temperatura do dispositivo. Temperatura ambiente é mais ou menos fixa. É a temperatura que está aqui, ó, ao redor da gente. Tá? Ela é aproximadamente fixa. Tudo bem? Depende um pouco do ambiente. Por exemplo, às vezes você bota o seu computador para funcionar dentro de uma caixa e aí tem pouca circulação de ar, então o ar que está lá dentro vai esquentar. E aí a temperatura ambiente tá maior, tudo bem? Tá um pouco mais elevado. Às vezes você bota o seu computador para funcionar dentro de um frigorífico. Sei lá, tá? Você faz um water cooler super foda e tal, não sei o que lá, ou bota o seu computador num data center e lá dentro tá gelado. Ou bota esse troço no mar, cara, e aí bota água para circular lá dentro, e a água do mar tá gelada. Aí a temperatura ambiente é um pouco mais baixa. Mas é a temperatura ambiente, tá? A gente tem pouco controle sobre ela. A única variável que tem aqui, que a natureza tem, para poder controlar a saída de potência do que está entrando a elétrica no LED, aqui no meu exemplo, é a temperatura do LED. Então, o que acontece? Se a potência for grande, essa temperatura tem que ser muito grande mesmo. Tá? Aqui eu estou falando com essas contas que eu estou aqui em valores típicos, se a gente calcular isso aqui eu estou falando de temperatura do tipo assim, 5.000 graus Celsius, 6.000 graus Celsius, para poder dar uma potência razoável saindo aqui, porque a coisa é muito pequena e que o C ali não é um valor muito grande para os materiais que a gente está usando. Eles não são muito... não tem uma taxa de transferência muito boa. 5.000, 6.000 graus Celsius é a temperatura do Sol. Tipo assim, da superfície do Sol. Tá? Claramente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, se você fizer isso aqui desse jeito, você literalmente vai queimar o dispositivo. Quando eu falo queimar, quando a gente fala, queimou lá queimou o computador, queimou não sei o que, queimou o ar-condicionado, queimou tal coisa, é porque queimou mesmo. A parada ficou tão quente, alguma coisa lá dentro ficou tão quente que evaporou. Literalmente. Sai a fumacinha, inclusive, tá? E aí, já era. Tudo bem? Queimou. É por isso que a gente chama de queimou mesmo. Ficou quente, explodiu, evaporou, alguma coisa aconteceu, tá? De alguma forma, a gente precisa controlar a potência. Todos os nossos dispositivos aqui, a gente tem, de alguma forma, controlar a potência para poder controlar a temperatura. Tá? Algumas coisas, você vai lá e coloca um cooler, por exemplo. No teu computador tem cooler. Tem um radiador enorme lá no teu computador, na tua placa de vídeo, por exemplo, que produz muito calor. Tem um radiador, tem ventoinha para poder circular bastante ar ali, ó, trocar bastante calor e tal. Tá? Tudo isso aí é para tentar melhorar esse C aqui. O radiador é para tentar melhorar a massa, para ter mais massa. Sacou? Mas, em boa medida, o que a gente tem que tentar fazer é reduzir a potência que a gente está jogando para fora. Tá? Se a potência é V vezes I, eu posso reduzir o V, posso reduzir o I. Tá? Nesse caso aqui, eu quero reduzir o I, que normalmente é a técnica que a gente quer usar. Diminuir a corrente. Para diminuir a corrente é bem comum a gente baixar as tensões, tá? Mas, vamos lá. Como é que... No LED aqui, o clássico para diminuir a corrente. Eu coloco alguma coisa lá que vai limitar a corrente. No caso aqui, eu vou usar um resistor. O que um resistor faz? Se eu puser a curva VI dele aqui, ó, do resistor, tá? Ele vai ser alguma coisa assim, ó. Uma reta passando pelo zero. Isso quer dizer o seguinte, se eu ler isso aqui, tá? Se eu tenho uma determinada tensão, eu vou ter uma determinada corrente. Se eu aumentar a tensão, a corrente aumenta linearmente. Esse aqui é o negócio. Linear é um negócio mais bem comportado do que exponencial. Exponencial quer dizer o seguinte: eu aumento a tensão um pouquinho, a corrente aumenta muitas vezes. Linear não. Eu dobro a tensão, dobra a corrente, mas pode ser que a corrente já seja baixa. Não vai explodir lá a coisa, tá? O resistor, ele vai ser menor essa relação quanto maior for o valor da resistência. O valor da resistência inclina essa curva para baixo. Inclinar a curva para baixo aqui quer dizer que para aumentar a corrente, eu preciso aumentar bastante a tensão. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer. Professor, mas qual o valor específico? Porque perceba que aqui tem um resistor de 470 ohms. Resistência elétrica é uma das variáveis que tem maior range de uso na engenharia. Tá? Assim, range que eu digo valores úteis que de fato a gente usa. Tá?
A gente usa resistor de 1 ohm, de meio ohm, a gente usa isso na prática para algumas coisas. E a gente usa resistor de 10 mega ohms. São milhões de vezes maior. E as duas coisas têm utilidade prática, tá? São poucas variáveis em engenharia, tem um range, tem assim uma faixa tão grande de usos, de valores possíveis do que um resistor. Poucas coisas, tá? Em todas as engenharias, tô falando todas as engenharias, não é só na nossa, tá? Então, porra, qual valor escolher? Como é que eu escolho aqui? A conta é bem simples, tá? Se é uma reta, essa curva do resistor, eu vou escrever a equação dele assim, ó. V é igual a R vezes I. Ou do jeito que eu prefiro, tá? I é igual a V sobre R. Onde R é o valor que eu quero descobrir. E, repara um negócio aqui, ó. A corrente que está passando pelo LED é a mesma corrente que está passando pelo resistor, porque não tem outro lugar para ir. Tá? Tudo que entrar por aqui vai ter que atravessar, só tem um ramo, só tem um caminho, só tem um cano. Vai tudo atravessar. Não preciso ficar explicando de muita lei de Kirchhoff, um monte de coisa para vocês. Tá bem óbvio aqui que, pô, só tem um caminho. Tá? Só tem um caminho, todo mundo vai ver a mesma corrente. Só tem um cano, tá? Só tem um cano, é como se tivesse um cano passando por 2 chuveiros. Aí um chuveiro vai gastar um pouquinho da água, o outro vai gastar o resto da água. Pronto. É simples assim, tá? Quanto que é a corrente aqui no LED? Aí vamos lá. Quanto que é a tensão no LED, quanto que é a corrente? Do lado de cá eu tô botando 3,3 volts, que é o que tá vindo no meu microcontrolador. Do lado de cá tá aparecendo a tensão do diodo. O diodo tem essa característica, tá? Ele tende a manter fixa a tensão em cima dele, é o valor do VD1 aqui. Aí depende, tem que ler lá no datasheet, tá? O valor específico daquele LED específico que tá lá. Eu vou considerar que seja 2 volts, porque não vai ser alguma coisa muito diferente. Então eu sei que no resistor, a diferença de potencial que tem em cima dele é 3,3 menos 2, tá? 1,3. É a tensão no resistor, vou chamar de VR. Quanto que é a corrente? A corrente é a corrente que eu preciso para ter uma luminosidade razoável. Depende do LED também, eu preciso ir lá no datasheet do LED ler. Tipicamente, 1 mA, 10 mA, 20 mA, por aí. Tá? Eu vou considerar que seja, sei lá, 10 mA, a título de exemplo, tá? O valor específico eu não sei quanto que é o LED que está lá. Mas é por aí. 10 mA, vou considerar que é isso. Opa! No resistor, essa relação vai ter que ser verdadeira. Eu conheço o V, eu conheço o I. Eu calculo o R, tá? Então o R vai ser V sobre I, que vai dar 1,3 dividido por 10 mili. Nesse exemplo que eu estou aqui, daria, sei lá, 130 ohms, né? 130 ohms, se fosse isso aqui, tá? Se fosse esses valores aqui. Alguém fez essa conta para os valores específicos desse LED e chegou no valor lá de 470 ohms. Por isso que está esse valor de 470 aqui. Tudo bem? Então agora vocês sabem o que vocês aprenderam até agora, tá? Vocês aprenderam um pouco de memória lá do processador, a gente vai usar essa informação. Vocês aprenderam como acende um LED, tudo bem? Então esse aqui é o padrão, tá? Esse aqui é o que precisa saber para acender LED. Alguma dúvida? Agora a gente vai ver o software para isso. Essa é a parte física. Esse é o LED que está na placa. Quer ver aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Cadê o diagrama? Tá vendo aqui, ó? É o LED 1, né? Ó, LED 1 e tem um resistor 29, ó, R29 junto dele, né? Tá vendo? E tem o jumperzinho JP8, tá? Lembra desses nomes aí. LED 1, R29, JP8. Olha isso aqui, ó. LED 1 tá bem aqui embaixo na placa, ó. É um LEDzinho vermelho, tá? Tá vendo que tem uma baratinha preta bem do ladinho dele? Esse é o resistor. Tá vendo aqui que tem um jumper, o JP8 tá bem aqui, ó? E se você olhar bem direitinho na tua placa, aqui quase não dá pra ver, tá? No meu desenho, mas olha só. Tem uma trilha chegando bem aqui assim. Deixa eu dar um zoom aqui pra você tentar... Apesar de que tá meio ruim a resolução, mas ó, tem uma trilhazinha chegando bem aqui. Tá vendo? Passa pelo jumper, sai aqui, ó, vai no resistor. Na outra perna do resistor tem um trechinho de trilha que quase não dá pra ver lá na tua placa, que tá bem pertinho, bem pequenininho isso aqui,
que liga lá no LED, e a outra ponta do LED está ligada nessa parte toda aqui da placa, aqui, ó, que é uma parte grandona, uma massa de metal que é onde está ligado o terra do circuito. Beleza? Tudo bem. É bem pequenininho isso aqui, tá? Hoje em dia. E ler esses diagramas aqui, ó, é o que o técnico em eletrônica passa o dia fazendo, tá? Assim, chegou um computador lá para consertar. Cara, meio que ele pega o esquemático, ele a partir do problema que ele tá reportando, não tá ligando, ele vai testando algumas coisas que são meio comuns. Não tá chegando tensão aqui, não tá chegando tensão ali, não sei aonde. Ele vai testando até que, aqui devia ter uma tensão 5 e tá 0, por exemplo. Tá? A partir daqui tem algum problema. Aí ele vai olhando no diagrama e falando, beleza, tem qual é o caminho que a coisa andou, que a tensão e a corrente andaram, tá? Aqui na placa, desde o ponto de entrada até o ponto onde eu vi que eu percebi o defeito. Foi isso. Aí ele vai testando cada um dos componentes ali. E aí, meu amigo, na placa, se você não tiver o diagrama, cara, é impossível, velho. Ainda mais que as placas complicadas, elas têm, cara, milhares de componentes, eles são muito, muito pequenininhos, tá? Mas é isso aí, beleza? Então, pronto. Tá. Sim. A pergunta aqui é se ele tem algum código de cores, se tem alguma identificação para identificar os resistores, né? Os resistores que você viu aí, Gabriel, eles eram nesse formato assim, né? Tá? É o que a gente chama de resistor PHT, through hole, tá? Tipo, sei lá como é que significa essa sigla. Mas eles são feitos para serem encaixados em buracos na placa. Eles são soldados em, literalmente, buraquinhos assim na placa. Você coloca eles lá no buraquinho e solda aquilo ali. O resistor, a montagem SMD, que é essa de superfície, tá? Os resistores, eles seguem eles não têm esse padrão de numeração não, tá? De cores e tal. Os que têm um determinado tamanho razoavelmente ainda suficientemente grande, eles têm uma indicação, tá vendo aqui, ó, 0805. Tem alguns que tem uma numeração mesmo, ó, tipo R100 significa um resistor de 100 ohms, tá? Então eles meio que têm uma numeração. Mas, cara, hoje em dia eles são tão pequenos, mas tão pequenos que nem isso tem, tá vendo? Eles são só assim, ó. Não tem nada. Então você só sabe dizer, ver no diagrama mesmo e, tipo, se tiver na gaveta um monte desses aqui que não tem nada, realmente você precisa pegar ele, botar na bancada separado e usar um ohmímetro, né, um medidor para medir a resistência. Sim? A pergunta é, se você for um maluco e tiver muito tempo livre, dá para mapear os trilhas da placa multímetro. Se a placa tiver sem os elementos soldados, dá. Dá um bom trabalho. Eu já fiz isso aí também. O problema é que quando você vai soldando os elementos, você está conectando as trilhas, partes diferentes que estavam desconectadas antes. Então, quando você vai lá medir continuidade, trilha tem resistor no meio, ele indica continuidade, tá? Então, assim, aí sim, às vezes tem que saber um pouquinho o que você está fazendo. Mas se tiver sem nada soldado, dá para fazer. Mapear, assim. Fazer engenharia reversa, tem muita coisa que faz assim. Seguindo. O que a gente faz no software, então? Então, vamos lá, no software, tá? Antes até de ir pro software. Aqui, ó. Vocês viram aqui no diagrama que... Tudo isso para acender um LED, tá? Cadê meu diagrama? Cadê meu diagrama? Aqui, ó. Eu preciso, então, para acender esse LED aqui, que está ligado, esse LED 1, eu preciso botar a tensão alta nesse pino aqui, ó, P1.0. Aí preciso ver como é que eu faço isso no meu programa, então. Então vamos lá no diagrama esquemático do pino
P1.0. Vocês vão ver lá no datasheet do MSP430F529, do circuito específico. Vocês vão achar essa figura lá em algum lugar, tá? E aí o que está dizendo, o que está mostrando lá, tá? Reparem que a figura, o diagrama esquemático. Aí isso aqui é dentro do chip do microcontrolador agora, tá? Você não está vendo isso aqui fora na placa. Na placa tem lá, está dentro do chip agora. É realmente começa a ficar mais abstrato. Esse aqui é o circuito que vai cuidar da parte lógica dos pinos P1.0 até P1.7. Beleza? Tem outros pinos que são diferentes, mas desses aqui, P1.0 até P1.7, eles são todos iguais, são assim. Essa marcação aqui, eu não tô com o desenho limpo aqui. Cara, o meu telefone tá falando comigo diretão, gente. Eu realmente não sei o que tá rolando. Ah, beleza. Deixa eu abrir aqui o MSP. Deixa eu pegar o desenho limpo aqui. Você vai nesse datasheet aqui. Mais lá pro final dele, tá? Tá aqui. Cadê os desenhos? Aqui, ó. Vocês vão encontrar esse diagrama aqui. Que é lá aquele que eu tava mostrando lá, tá? Tá bom esse tamanho, né? Opa. Deve estar. Esse símbolozinho aqui, ó. Essa bandeirinha. Tá representando o pino físico. Metálico. Lá no chip. Que tá ligado. De fato. Cadê ele? Que tá ligado. Aqui, ó. Pum. É o pino 21 que eu tô me referindo, lá do meu controlador físico, lá do chip, tá? Essa bandeirinha. Repare que tem uma parte dele aqui, ó, que tá marcadinho com um achurado, que ele tá chamando de Pad Logic. Pad é a parte que vai controlar, é o circuito físico, que tá dentro do chip agora, que tem duas funções. A primeira delas é transformar sinais lógicos que estão marcados aqui do lado esquerdo, que é o que vocês estudaram em sistemas digitais, que é o que o nosso programa vai ver, em sinais físicos de tensão. Então, agora que você vê aqui pad, essa é a primeira função dele. A segunda função dos pads, dos pads físicos aqui, é proteção do circuito, tá? Proteção de sobretensão, proteção de sobrecorrente. Essa proteção, ela é suficiente a ponto da gente poder pegar na placa sem maiores problemas quando ela está conectada na energia, mas ela não protege de muita coisa, não. Se você exagerar na tensão que você colocar aí, vai queimar a parada. Tudo bem? Em particular, como é que eu encontro a informação de qual tensão que eu posso botar aí, tá? As máximas e as. Lá no iniciozinho do datasheet, normalmente tem uma das primeiras tabelas é de tabela de máximos. Cadê aqui, ó? Depois dessas tabelas lógicas aqui. Aqui, ó. Absolute Maximum Ratings. Todo o datasheet vai ter esse título aqui. E ele vai falar para você, cara, se você passar daqui, a minha proteção não vai dar conta. Ele tá falando, ó, voltage applied to any pin. Tensão aplicada em qualquer pino, exceto esses pinos aqui, mas é todos os outros, que são esses pinos aí, lógico, que a gente vai estar tratando. A tensão mínima segura é menos 0,3 volts, tá? E a máxima é VDD, VCC mais 0,3. E aí depende do que você botou no VCC. Como a gente está trabalhando com 3,3 volts, tá vendo? Ó? É feito para operar em 3,3 volts. A máxima que eu posso botar aqui é 3,6 volts. Tá? Repare que, normalmente, a margem é de uns 10% para cima ou para baixo. Tá? Normalmente essa é a margem. Para aplicações comerciais, né? Que a gente chama de aplicação normal, tá? Produto, né? Para aplicações militares, normalmente esses ranges são estendidos. Tá? Em vez de 10%, às vezes é 50% a mais, coisas assim, tá? Mas fora isso, é isso que a gente tem que atentar, tá? Então, beleza. Então, essas são as duas funções dos pads físicos, tá? Repare que ele tem uma lógicazinha lá dentro, mas já vai ver. Quem que tá... Eu quero produzir uma saída, tá? Eu quero pegar alguma coisa, lógica, aqui um bit,
e fazer alguma coisa sair daqui. Repare que tem um circuitinho aqui, ó, que tem uma... Toda vez que vocês verem triângulos aqui nos diagramas, tá? Triângulos são amplificadores, eles são circuitos direcionais. Eles têm uma entrada, que é na entrada do triângulo, e eles têm uma saída, que é na ponta do triângulo. Tá? Não precisa entender detalhes além disso. Tudo bem? Assim como as portas lógicas. Repare que isso aqui parece muito a porta inversora lá que vocês viram nos sistemas digitais, tá? Só que sem a bolinha, ela só não inverte. Tá? Mas é um amplificador. Tá? Eu quero produzir uma tensão aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso aparecer meu bit bem aqui, ó, nesse ponto, certo? Porque esse triângulozinho vai copiar meu bit daqui para cá. De onde que vem meu bit? Repare que ele vem desse multiplexador. E aí aqui, ó, precisa entender o que é multiplexador. Multiplexador é um circuito simples, tá? Ele tem, esse aqui no caso, tem duas entradas. Tem uma entrada aqui, ó, que vem, que eu dei o nome, é um bit. P1out.x, no caso, se é 0, esse x é 0. Se é o P1.7, esse x é 7. Tá? Isso que significa esse x. É o bit específico que eu estou tratando, lá no meu registrador. Ou ele vem desse from module. Aí esse from module tem que ler lá na documentação o que é isso, tá? Mas vamos lá. A gente não vai usar ele aqui agora, mas vamos lá. Então, tem isso aqui. Então, tem 2 bits entrando. Tem um bit de seleção, que é o P1 cells. Estão vendo aqui? Esse bit de seleção controla se, quando ele for 0, esse circuitinho aqui, ó, o multiplexador, ele copia esse bit do lado de cá, na saída. Quando ele for 1, esse bit aqui, ele vai copiar esse bit que tiver aqui na saída. Então, no meu caso, o que eu quero fazer? Eu quero copiar esse bit aqui, porque é onde eu tenho acesso lá na minha memória, lá pelo meu programa, tá? Vocês vão ver que é só escrever, é como se fosse escrever numa variável qualquer. Eu quero, então, escrever alguma coisa nesse bit, quero fazer ele aparecer aqui. Então, já a primeira coisa que eu vejo, P1 cell, vocês estão vendo? Tem que estar em 0. Primeira coisa. Tá? Se isso não acontecer, nada vai dar certo. Então, lembra disso. Segunda coisa, repare que tem um bitzinho de controle aqui, ó, no amplificador, aqui, ó, no buffer, tá? No tri-state. E aqui ele está dizendo para mim, porque essencialmente o que ele está falando? Quando eu tiver com bit 1 nessa linha aqui, ó, de controle, tá? Esse circuito está ligado. Então ele consegue controlar a tensão lá na saída. Tudo bem? Quando esse bit aqui for 0, esse bit aqui de controle, eu desligo esse circuito aqui, ó. Quando eu desligo esse circuito, ele funciona, ele desconecta a entrada e a saída dele. Para que serve isso? Para eu poder entrar com dados, porque olha só, às vezes eu quero sair com dados, às vezes eu quero entrar dados. Quando eu quero entrar, eu quero alguém de fora controlando a tensão aqui, tá? Então eu preciso desligar esse controle. Para quê? Para qualquer coisa do lado de fora ter controle da tensão e eu poder ler ela por meio desse outro caminho aqui, ó, P1 in, que é onde eu vou ler a entrada, quando está entrando. Tudo bem? Beleza. De onde que eu gero esse sinal de controle? De onde que eu gero esse sinal de controle? Ora, nesse multiplex aqui, tá? Repare que o sinal de controle dele é o mesmo do P1 cell, tá? Mesmo do P1 cell, que eu quero botar 0. Então, na hora que eu botar 0, o sinal de controle dele está vindo do P1 dir. Tudo bem? Então, eu preciso lá no P1 dir botar 1 para virar saída. Tudo bem, gente? É isso que eu preciso fazer, então. Resumindo. Preciso botar um bit 0 nesse lugar aqui. Preciso botar um bit 1 nesse lugar aqui. Esse lugar aqui, esse bit vai controlar o que aparece lá fisicamente na saída. Tá? E o resto é resto, tá? Não precisa se preocupar muito com o resto. Todo mundo sacou o que tem que acontecer? Vocês estão me ouvindo? Então, né? Espero que sim. Todo mundo sabe o que tem que acontecer. Isso aqui é o que tem que acontecer antes de você ir lá e abrir qualquer linha de código, tá? Produzir qualquer linha de código. Isso aqui que eu tô fazendo com vocês é a mesma coisa de você, quando você vai escrever um driver para Linux, um driver mesmo físico para um hardware, alguma coisa, é a mesma coisa que a gente tem que fazer. Tem que abrir a documentação do hardware, ver o que tem que acontecer com os bits, o que é o bit de controle, o que tem que acontecer com os bits, tá, lá dentro. Entender a parada toda, beleza, agora eu entendi. Agora eu vou produzir um programa que produz esses bits para mim. Os bits corretos, na ordem correta, que faça o que eu gostaria que o hardware vai entender. Pronto, é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá pro Code Composer. Eu vou começar um programa aqui do zero, tá?
Deixa eu comentar isso aqui. Como é que era que comentava mesmo? Nossa, eu não lembro nenhuma linha de... Nenhum atalho de teclado dessa ideia aqui. Eu vou comentar aqui o código que já estava, tá? Que eu quero meio que fazer do zero com vocês, pra vocês meio que sacando o que tem que acontecer. Então vamos lá. Primeira coisa que eu estou fazendo, repare. Aliás, antes eu vou até tirar isso aqui também, tá? Eu vou comentar o include, vou começar do 0, 0 mesmo. Em C, a gente vai partir do pressuposto que o nosso programa sempre começa executando uma função que a gente vai chamar de main, tá? Então eu vou produzir uma função main. Aí vamos lá que eu vou fazer uma revisão zona de C rapidão com vocês. Então eu vou declarar uma função, eu preciso dizer para 3 coisas para o meu compilador. Eu preciso dizer o nome da minha função, então no caso aqui main, vocês estão absolutamente acostumados com isso. Eu preciso dizer para eles, para o compilador, qual é o conjunto de argumentos que a minha função recebe. Algum de vocês, desculpa, o conjunto de parâmetros que a minha função recebe. Algum de vocês estava falando alguma coisa contrária na aula aí, tá? O que a gente coloca aqui na definição da função a gente chama de parâmetros, são parâmetros formais, é o nome técnico. Quando eu chamo a função e eu dou um valor específico para os parâmetros, aquele valor específico a gente chama de argumentos, tá? Alguém estava falando ao contrário em alguma aula, mas é um detalhe, uma bobeirinha. Eu defino parâmetros formais para minha função. Em C, ele até entende deixar o parêntese vazio assim, como a gente faz lá, estavam fazendo lá em JavaScript, em outras linguagens também. Várias linguagens vieram do C, tá? Por isso que a sintaxe vai ser muito parecida. Mas é bastante comum em C a gente usar a palavra reservada aqui, void, para indicar que não tem parâmetros, tá? Não tem parâmetros nenhum. E eu obrigatoriamente preciso dizer qual é o tipo de retorno dos dados, tá? As funções em C, deixa eu rabiscar aqui também, elas sempre têm a mesma cara. Ela é uma caixinha que tem um nome, que é o nome da função. Ela pode ter vários parâmetros aqui, várias informações, inclusive nenhuma setinha entrando, que é o caso aqui da main, e ela sempre tem, obrigatoriamente, sempre tem uma saída. Sempre produz uma saída. Pode ser que essa saída não sirva para nada, tá? E aí eu comunico esse não serve para nada com o void. Tudo bem? Mas vocês vão ver também que é muito comum, por padrão, a gente voltar a um int. Falar assim, int, main, int, qualquer coisa, bastante comum, tá? Bastante comum. Mas é o tipo do retorno, tá? Repare que isso aqui define a interface da caixinha, né? O que entra, como é que é o formato dos dados que entra, como é que é o formato dos dados que saem e como é que é o nome da caixinha. A gente usa chaves para delimitar o escopo, igual se faz lá no JavaScript também. Vocês estão acostumados com isso, então vou tentar usar o máximo possível a analogia, tá? A chave abre um bloco, delimita um escopo, tá? Mesma ideia lá que vocês têm no JavaScript. Muito cuidado que não tem aquela ideia de JSON aqui, tá? Para fazer o objeto lá do JavaScript, juntar variáveis num bloquinho que vocês chamaram lá de objeto, que é o JSON, aqui a gente vai chamar de estrutura, e é uma coisa extremamente útil, e eu vou mostrar para vocês depois, na semana que vem, tá? Como é que faz isso, como é que desestrutura ela e tal, é bem mais pé de boi assim, tá? Mas vocês vão ver que o JSON é uma evolução do que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa que eu preciso, gente, é o seguinte. Isso aqui é algo que precisa ler lá no datasheet, eu já vou passar lá para vocês. A gente precisa desligar um circuito que chama Watchdog Timer. Uma das coisas que nenhum computador consegue fazer é saber se ele está travado. Se ele começou a ficar no loop infinito e se travou lá. Está preso no loop, tá? Nenhuma máquina consegue saber se está presa no loop infinito. É uma das coisas por exemplo, que a máquina de Turing não consegue resolver. Tá? Então, nenhum computador do planeta vai conseguir resolver isso nunca. Só que, quando isso acontece com o seu celular, você é uma entidade externa, você, usuário, é uma entidade externa, você percebe que seu celular travou, você consegue lá resetar. Você consegue perceber quando seu computador travou. Aí você vai lá e aperta um botão de reset e começa tudo do zero. O problema é que, para sermos embarcados, nem sempre tem alguém lá por perto para perceber que travou para ir lá resetar. E nem sempre
Às vezes tem alguém para perceber, mas às vezes a coisa está num lugar inacessível. Exemplo. Sistema de controle de trilho de trem. Tem uma tonelada de sensores e controladores de linhas de trem. Cara, às vezes tem um sensor, alguma coisa que controla um sinal, um semáforo, controla alguma coisa, e a pessoa mais próxima está a centenas de quilômetros de distância. Tá? Então, se alguém perceber algum defeito, demora pra caramba para ir lá e olhar. Quando percebe. Só que essa parada é extremamente perigosa, porque um defeito no negócio desse, se ele não indicar um sinal corretamente, pode morrer milhares de pessoas lá num acidente de trem. Quebrar a infraestrutura, é um puta problema. Tá? Então o que acontece? Esse tipo de sistema aqui que vai ser utilizado para esse tipo de controle, tem um circuitinho que chama de watchdog, tá? Que é alguma coisa, tá lá, ó, tem o meu CPU aqui, conectado nele tem um watchdog timer, tá? O que esse watchdog faz? Você ligou o seu sistema, esse watchdog fica contando o tempo. Ele fica olhando lá, ele é um contadorzinho de tempo, é um reloginho, tá? Ele fica olhando, esperando o tempo passar. Na hora que passa uma determinada quantidade de tempo, ele não quer nem saber. Ele vai lá e reseta o seu processador. Ele está ligado no pino de reset do seu processador. Se passou o tempo lá, estourou o tempo dele, contou, ele disparou o alarme interno dele, ele vem aqui e reseta o seu processador, ele vai começar seu programa do zero, reseta tudo. Tá? O problema desse troço aqui é que tem algumas arquiteturas que tem o watchdog, ele começa desligado. Você tem que ligar ele quando você quer. Tem umas arquiteturas, a exemplo do MSP, que tem o watchdog e ele começa ligado. Então, se você não desligar ele, ele vai ficar resetando o seu processador. Tá? Ele vai resetar bem antes de você perceber alguma coisa acontecendo lá. Tá? Professor, como é que eu faço? Normalmente eles têm alguma forma de desligar completamente, mas a forma, entre aspas, correta de utilizar isso aqui é colocar alguns pontos de controle no software que vai lá no watchdog e fala para ele: watchdog, eu tô vivo, eu tô fazendo uma coisa que presta, não me reseta, tá? Aí, quando ele vê esse aviso, ele zera o cronômetro dele e começa a contar o tempo de novo. E aí, meio que você tem que ficar nesse negócio de avisando ele o tempo todo, tá? Literalmente, o watchdog. É uma cão de guarda, tá? O vigia. Tudo bem? Aqui no meu caso, eu vou desligar, tá? Professor, como é que eu faço para desligar esse troço? Vai lá no Family Guide. Family User Guide 5529, né? Cadê ele? MSP 430x5. SP 430. Blá blá blá. Cadê o datasheet? Aqui, ó. Family Guide. Family User Guide. Não sei porque eu não deixei baixado. Você vai lá no watchdog, cadê ele? Aqui, ó, watchdog timer, tá? Você vai lá no capítulo dele, lê o que está escrito aí, ele vai te explicar como é que funciona, blá blá blá. É um script bem simples, tá? Vocês veem que ele assim, tem 2 páginas de explicação só. Basicamente o que a gente precisa fazer é, nesse caso aqui, tá? Eu tenho um registrador que chama, só tem um registrador que chama watchdog timer control. O que eu preciso fazer? Tem algum lugar aqui, ó, que eu falo para ele desligar, tá vendo aqui, ó? Tem um bit que fala, ó, watchdog timer is stopped. É esse aqui que eu preciso botar em 0, em 1 aqui, ó, no caso, tá? Esse bit aqui. WDT hold, tá? Que é esse bit, sei lá, esse bit 7 aqui nesse registrador específico, ele tem um endereço. E só que para isso você vai ler lá, na hora que você lê, ele vai falar para você o seguinte, ele tem uma senha, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é password. Para você escrever qualquer coisa nesse registrador, você precisa usar essa senha aqui, ó, 5A. Beleza? Então vamos fazer isso aqui no software. Eu vou fazer bem manualzão na tora aqui, tá? Então vamos lá. Sim. Podemos. Então podemos pegar daqui na semana que vem daqui? Aliás, ou amanhã vocês podem? Porque eu tô com tempo amanhã.
Vê aí se vocês podem no começo da tarde, 2 horas, e se vocês puderem me avisar, que aí a gente já... Ah, então não vai rolar. Então, beleza. Então, vamos fechar aqui. Aí, na aula que na semana que vem, então, a gente pega daqui, tá? Mas o que eu vou deixar de meio que dever de casa para vocês? Deem uma olhada nessas pinagens aqui, comece a se acostumar com isso aqui. E lê os capítulos. Acho que eu já até falei para vocês lerem isso aqui, tá? Mas lê esses capítulos aqui que são os 6, que fala do CPU, tá? Do processador. Dá uma olhada principalmente aqui no 12, tá? Que é os pinos lá de I/O e tal, a coisa toda, tá? Porque na semana que vem que eu vou fazer então, vou mostrar pra vocês aqui como é que programa essa parada, bem baixo nível. Vou mostrar as abstrações que a Texas deu, entre aspas, deu pra gente. Já tem alguma coisinha, facilita bastante a vida, tá? E vou mostrar pra vocês os mecanismos de interrupções, tá? Então, na semana que vem, o que a gente vai fazer é bem mais prático aqui. Vamos acender o LED, vamos apagar o LED, vamos apertar um botão e vamos ler o botão. Vamos apertar um botão e aí interromper um processador e tal, fazer a coisa toda. Beleza? Vai ser bem mais código na semana que vem. De boa, então? Eita, falei pra caramba, hein? Deixa eu parar isso aqui.